Ouvi atentamente a argumentação da senadora que me antecedeu nesta tribuna, propondo uma solução para evitar que se coloque um freio na gastança e no desequilíbrio das contas públicas. E qual é a solução mágica? Gaste mais, expanda mais o gasto. O gasto, a dívida pública, que hoje é 70% do PIB, do Produto Interno Bruto. A média mundial é 50%. Só isso. Gaste mais. Foi exatamente isso que foi feito. Você expandir o gasto sem critérios. O senador aqui, Cristóvão, falou com muita clareza. Falta estabelecer prioridades, estabelecer, eu acrescentaria, planejamento, auditoria e avaliação. Eu gostaria de saber desses programas maravilhosos, defendi sempre, criativos, Minha Casa Minha Vida. Quantos estão pagando? Quantos estão pagando? É bom gastar. Quem tem cartão de crédito sabe. É muito fácil gastar, mas chega na hora do vencimento, é aquela amargura. E o que está se propondo aqui é que se caia no crédito rotativo. Isso é para as pessoas entenderem um pouco mais facilmente o que está se discutindo nesta casa. Crédito rotativo, que o juro passa de um valor já exorbitante para super exorbitante, impagável até, uma espécie de areia movediça que a gente não sai nunca. É isto, simplesmente isso. Vamos expandir, vamos gastar mais. Um Estado que trata a segunda classe com os desempregados, as pessoas que são 12 milhões e que, se continuar expandindo desse jeito, esse desajuste fiscal, vamos ter 20 milhões de desempregados. É isso que querem? Meu Deus, eu não entendo nada de gestão pública. O gasto aumenta acima da inflação. Todos os países, sim, mas tem controles, tem orçamentos planejados de gastos, de controles. A Suíça fez uma obra de uma ferrovia programada para ser executada em 17 anos. No dia marcado, ela foi inaugurada com o valor inicial da obra. Não se gastou nem 10%, mas nada igual. Aqui no Brasil, uma lei de licitações permite que a licitação é feita, logo em seguida, 50% de reajuste. E aí vai a associação dessa economia ou dessa política econômica de estimular um crescimento sem sustentabilidade. Não adianta querer dar o passo maior que a perna. Nós temos que ter responsabilidade fiscal. E esse gasto público extraordinário é que é o culpado pelo pequeno crescimento. Nós vamos crescer, estamos crescendo 1% na média. 1%. O Paraguai está nos dando uma aula de competência. Uma aula de competência, 4%, aliás, nos deu aqui, impondo ao Senado Federal, um reajuste extraordinário para a sua energia elétrica, que custa hoje menos de 70% do custo aqui no nosso país. Menos de 70%. E o que está acontecendo em decorrência? As empresas brasileiras, para fugir desse custo da energia, estão indo para o Paraguai, que tem condições muito mais favoráveis a quem empreende, muito mais favoráveis. E o Paraguai está absorvendo de braços abertos as empresas brasileiras que fogem de burocracia estatal, que fogem de legislações que impedem crescimento econômico. Quem gera emprego não é o Estado brasileiro. Aliás, hoje o sistema financeiro, e fala, mas o sistema financeiro, claro, quando você tem uma dívida muito alta, e a dívida quem faz? Não é o banco, somos nós, é o Estado brasileiro, a dívida. É bom dizer também que 50% do movimento financeiro no Brasil é banco estatal. Ninguém fala isso, banco estatal.
Então, minha gente, vamos botar os pingos nos is. Outro dia alguém falou que o Brasil não é o Paraguai, quando estávamos discutindo o impeachment, para tentar comparar aquele impeachment lá do Fernando Lugo, que só teve um voto a favor. O Paraguai não teve um movimento, nada. Era exatamente para dizer que o Brasil não era o Paraguai. Não era. Já naquele momento, neste ano, 3% de aumento, inflação de 4%. E eu acho que os paraguaios são muito inteligentes, porque impuseram ao Brasil uma vontade para, naquele momento, Fernando Lugo colocar a Venezuela dentro do Mercosul, porque o Paraguai tinha restrições à Venezuela. Essa desorganização das contas públicas é que levou a 12 milhões de desempregados, como aqui bem lembrou o senador Cristóvão Buarque. E esses 12 milhões de desempregados é que são esta segunda classe, uma segunda classe que ninguém lembra de falar nelas. E que a inflação, quem paga mais pela inflação são os mais pobres, porque a perda do poder aquisitivo do salário é determinado pela inflação, e só os mais pobres é que perdem esse poder aquisitivo. Os mais ricos têm as suas formas de salvaguardar o seu patrimônio, investindo aqui ou lá fora. Essas coisas precisam ser ditas desta forma. E aí, lembrar que a dívida pública ultrapassou os 70% do produto interno bruto, e a média é de 50%. Daqueles países que usam, sim, endividamento, mas de maneira planejada, de maneira com prioridades. Eu até queria lembrar aqui que, se você não tiver algum controle, e aqui está se botando, se colocando, a juventude, eu estou recebendo mensagens pelas minhas redes sociais da juventude, sou do Instituto Federal de Educação, por favor, vote contra a PEC 241, porque ela é contra a educação. Então, quando eu discuto com um jovem, e discuti com um jovem de Porto Alegre, porque era de Porto Alegre, ele entendeu e disse apenas: eu quero que a senhora tenha razão. Uma coisa extraordinária. Agora, veja só a questão do planejamento, como é que nós... E já que estamos falando em educação, eu até subi à tribuna para elogiar o caso de uma escola pública de Porto Alegre, de uma escola estadual, senador Cristóvão, Vossa Excelência, que é especialista, Gomes Carneiro, na Vila Ipiranga, na zona norte de Porto Alegre. Teve a nota mais alta do Enem. Os professores estão com salários parcelados, salários parcelados. A escola tem dificuldade, tem 23 mil reais para receber do Estado, que está quebrado, que não paga salário. E por que está quebrado? Porque o antecessor, senador, o governador que antecedeu a Sartori, sabe o que ele fez? Tomou empréstimos em organizações internacionais, Banco Mundial e em outras instituições, e Banco Interamericano, e usou o dinheiro não para fazer investimentos, para custeio da máquina. E aí deixou de herança reajustes para o seu sucessor pagar. Reajustes para o seu sucessor pagar. É esta a forma que se acha que a gestão pública tem que ser feita? É esta? Eu acho que não. Eu acho que nós temos que ter um mínimo de responsabilidade. Então, eu queria aproveitar ao cumprimentar a diretora Suzana Silva de Souza, lá da Escola Estadual de Porto Alegre, Gomes Carneiro, pela alta nota do Enem, apesar das dificuldades. Mas isso só foi possível graças ao esforço dos alunos, dos professores com dedicação e compromisso com boa educação e também dos pais dos alunos que vão e acompanham a escola. Então, Suzana Silva de Souza, você, diretora dessa escola, com 740 alunos, senador, 740 alunos, não é uma escola pequena. Eu queria cumprimentar pela alta nota que recebeu lá naquela escola Gomes Carneiro e que está ainda dependendo. Eu queria também dizer que não foi só essa escola, mas também outras escolas tiveram uma nota no ranking do Rio Grande do Sul, do ensino médio, que foi uma média que foi obtida lá, o 6º lugar do Rio Grande do Sul no ranking das notas, ele ficou na média nacional. Mas essa escola merece ser citada pelo que ela representa para a educação no nosso Estado. E uma escola que teve no Rio Grande do Sul um grande destaque, a Escola Tiradentes,
que é uma escola administrada pela Polícia Militar do Rio Grande do Sul, a nossa Brigada Militar, foi um dos destaques em relação à Escola Tiradentes, em relação às demais escolas. E essa escola correu o risco de também, numa administração do partido anterior, de ser fechada, porque não queria uma escola como a Escola Militar funcionando. E que são as escolas de maior rendimento e melhor avaliação de notas que temos. Essa, no caso, não era das escolas militares convencionais, mas uma escola ligada à Polícia Militar. E uma escola gaúcha, senador Cristóvão, uma escola gaúcha está entre as 200 melhores do país. O Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, que ficou na 33ª posição, um ganho em relação a 2014, quando estava na 38ª. Apesar de ser pública, e aí vem o detalhe, como outras organizações públicas, a escola foge do padrão dos colégios que estão sob a guarda do poder público, porque desde a estrutura até a utilização da seleção por ingresso, ela faz avaliação por meritocracia. Essa questão do planejamento, e já que falei na educação, eu trago. Nós estamos lidando e falando e cobrando que o governo resolva o déficit para pagar as instituições comunitárias de ensino superior relacionado ao programa FIES, que foi um programa extraordinário para financiar os alunos universitários, maioria de classe média, ou sem condições de pagar, ou sem condições de ingressar numa universidade pública, porque, em geral, na universidade pública estão aqueles jovens que têm uma capacidade e um tempo também de um preparo maior para estarem passando nos vestibulares. Ou hoje, com o sistema que funciona também, mas alguns ficam fora dessas regras. E esse é o caminho para que esses jovens de um universo muito grande tenham acesso. Essas escolas não podem aguardar mais tempo. E eu apelo ao governo que encontre um caminho que não seja o Congresso Nacional, porque já na semana passada foi um desastre, um vexame, faltaram 20 deputados para votar o PLN 8 relativo ao recurso suplementar para isso. A consultoria jurídica, com bom senso, diz que não pode repetir uma pedalada fiscal em relação a esse tema, que é necessária a aprovação. É possível que haja, sim, alguma alternativa que não seja necessário submeter a quase 2 milhões de jovens universitários a esse dilema de saber se vai ou não continuar. Mas agora vejam só, senador Cristóvão, aqui tem um quadro que mostra exatamente o grau de descompromisso com a questão do planejamento. E mais, sufocando o sonho dos jovens brasileiros, muitos dos quais estão na estatística dos 12 milhões de desempregados, muitos desses jovens. Veja que nós saltamos em 2010, os contratos do FIES eram de 76.100. Em 2011, passou para 154.300. Em 2012, 377.800. 2013, 559.900. E 2014, veja só, olha aqui, olha o gráfico. 2014, o que é? O que aconteceu em 2014? O que aconteceu em 2014? Uma campanha de reeleição. 2014 pulou de 559 para 732 mil contratos. E aí, sabe para quanto cai? O pesadelo, aquilo que era sonho, passou a um pesadelo. 2015, o caixa sem fundos, o caixa raso, 287 mil contratos do FIES. Aqui está nos números. Não precisa ser economista para saber que alguma coisa faltou, que foi planejamento. Uma média, estabelecer uma média, vamos crescer num ano, vamos ser tantos, no próximo ano mais tanto, no próximo ano mais tanto. Claro, o ideal seria que todos tivessem, ao mesmo tempo, contratos de financiamento, aqueles que precisam. Claro que esse é o ideal, mas nós não podemos alimentar sonhos e utopias porque leva o Brasil para o buraco como está hoje, senador Cristóvão Buarque. Com muito prazer, eu concedo a parte posterior ao senador Cristóvão. Então, nós estamos diante desses dilemas aqui e essa recorrente narrativa que esse projeto é contra a educação e a saúde.
Mas sem arrumar casa, não vai ter só dinheiro faltando para a educação e para a saúde. Não vai ter dinheiro para muita coisa. E a inflação, que hoje está em 2 dígitos, baixando, felizmente, vai subir para um descontrole. E o desemprego, em vez de 12 milhões, podemos ter 20 milhões. A responsabilidade com esse desequilíbrio fiscal precisa ser corrigida. E nós precisamos ter racionalidade nesse processo. Nós temos aqui acompanhado o discurso de quanto pior, melhor. Porque não me venham dizer que ampliar o gasto público agora, nesse momento, já explosivo o gasto público, que esse vai ser o caminho. Ou o outro, que é aumentar imposto. A sociedade aguenta aumento de imposto? Por que as empresas estão indo para o Paraguai? Porque o imposto lá é muito baixo, é muito pequeno. O custo de produção é muito pequeno. Então, a revolução, o que está acontecendo no Paraguai, devia ser um exemplo para todos nós. Então, a saída seria aumentar impostos. E para não aumentar impostos, que a sociedade já não suporta pagar mais, e quem paga imposto é a camada mais pobre da população. Essa é que paga mais, porque nem os produtos da cesta básica merecem um tratamento diferenciado em relação aos custos e à tarifação tributária. Então, nós temos que ter um realismo, o que está faltando é um realismo em relação à questão relacionado a isso. Então, há também uma... foi falado aqui que o presidente Lula, acho que o presidente Lula fez muito bem em ter ampliado o acesso, o ônibus escolar. O presidente Lula fez uma coisa impensável. Eu imagino, se Fernando Henrique Cardoso, se Itamar Franco, se qualquer outro presidente vier e mandar fazer um ônibus escolar igual o ônibus americano, igualzinho, aquele que aparece nos filmes. O que será que diriam isso? Diriam de fazer um ônibus igual. Agora foi citado aqui todos os programas de estímulo à indústria metalmecânica, o setor de máquinas agrícolas. Eu sou presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e sei disso, quanto foi importante. Mas quando você não tem planejamento, uma coisa boa se transforma logo em ruim. Foi o Polo Naval no Rio Grande do Sul, e perguntem a Marco Polo, que é a maior fabricante desses ônibus escolares, qual é a situação financeira dessa empresa hoje, porque está pendurada nas encomendas que o Ministério da Educação fez e não pagou dos ônibus escolares. Essa é a realidade. As empresas todas estão nessa situação de insustentabilidade do ônibus. Eu não cobro porque não tenho preconceito. Não sei o que passou, o que o ex-presidente Lula imaginou de fazer um ônibus igual o school bus americano, amarelinho, com portas pretas. Até o modelo do ônibus era igual. Até o modelo era igual ao school bus americano. E a previsão, senadores, caros senadores, a previsão é que se nós não cuidarmos agora desse gasto, de tudo isso, até 2025, a previsão pode ser pior. 1 milhão de famílias poderão sair ou ir para a classe D e E por conta disso. E essa inflação, e essa dificuldade, e a queda no nível de emprego, tirou dos aeroportos aquilo que foi uma espécie de menina dos olhos do programa, que foi a ascensão da classe D e C para viajar, para desfrutar, para conhecer o Brasil, para ocupar os aeroportos. Maravilhosa receita. Todos nós queremos isso. Todos nós queremos isso. Hoje, os aeroportos recém estão começando a retomar, mas essa classe C e D está cuidando de pagar o Minha Casa Minha Vida, porque a situação ficou muito pesada para esta camada, para a segunda classe. E essa segunda classe não está sendo enxergada por quem diz defendê-la. Se o senador Cristóvão quiser, eu já estou saindo porque outros oradores estão me aguardando para falar. Senadora, só para pegar o primeiro ponto, a ideia de planejamento. Não se faz planejamento.
não se faz planejamento porque não tem limite de gastos, senadora. Para que planejamento se a gente pode gastar mais em tudo? Se a gente pode gastar mais em educação, em saúde, em estrada, em portos, em salários altos, sem restrição nenhuma. Não se precisa planejamento. Não precisa de prioridades num país em que você pode gastar mais em tudo. Prioridade é quando, para gastar mais no lugar, tem que gastar menos no outro. E nós nos acostumamos, nós, políticos, nos acostumamos a não querer brigar entre nós, a não disputar entre nós. Você me apoia a botar mais dinheiro para a educação e eu lhe apoio para botar mais dinheiro em qualquer outra coisa. Aí não tem planejamento. Daí a importância de se fazer o óbvio, é saber que não se pode gastar mais do que os recursos disponíveis. Pode-se até discordar se o reajuste de um ano para o outro do teto é só a inflação, ou a inflação mais o aumento da arrecadação, ou uma parte da arrecadação para poder cobrir dívida. Agora, se não fizermos isso, nós temos alternativas. A senhora mesmo disse uma, aumentar impostos. O Brasil não aguenta mais aumentar impostos. 2, calote da dívida. Já provamos dessa receita e é um desastre para a credibilidade. E temos, os gringos, os economistas chamam calote dual, do jeito que tem assassinato serial killer, nós somos serial moratória. Essa é a fama que nós temos, e isso abala a credibilidade. Aí, os juros sobem. O outro é não pagar salário em dia. 15 estados e o DF não vão pagar o 13º. E alguns não estão pagando o salário em dia, o Rio de Janeiro, por exemplo. E isso que não fazem mais nenhum investimento já há algum tempo. E um país que não faz investimento é um país sem futuro. Fora isso, rolar a dívida e, para isso, aumentar os juros, que todo mundo critica. Então, não há alternativa a não ser dizer aos brasileiros, essa geração de brasileiros, que inclusive somos responsáveis por uma certa farra, agora temos que fazer um sacrifício entre nós para que haja Brasil daqui a 20 anos. Senão é um caos completo. Vamos desfazer a máquina do governo. O governo foi aparelhado, mas agora pode ser desfeito pelo desastre fiscal, financeiro que nós vivemos. Nós estamos vivendo um caos. E aí nós precisamos de 3 coisas. Um é abrir os olhos. Não estamos querendo abrir os olhos. 2 é querer entender. Não estamos querendo entender. Por causa de uma briga de fla-flu que nós temos. E 3º é olhar o futuro. Estamos prisioneiros aos votos para daqui a 2 anos. E quando eu digo isso, não estou falando de nenhum partido isoladamente. Todos nós. E sabe o que eu temo? Que para fazer a PEC do teto, em vez de patriotismo, se faça negociatas com parlamentares. Eu temo isso, senador Raupp. Que tenha senador aí que diga, eu vou votar pela PEC, não para salvar o meu país, mas porque eu quero um cargo aqui, um cargo ali, um cargo acolá. E eu temo que esse governo que esteja aí ceda nisso, porque aí estamos sacrificando o país de outra forma. Então, nós precisamos abrir os olhos para o ao redor de hoje, nós precisamos olhar o futuro e querer entender as coisas. Eu acho que talvez eu esteja errado, eu procuro entender. Mas uma parte de nossa tradição aqui não é mais entender, é torcer por uma coisa ou por outra. Como, e aí eu termino, um conhecido, senador Raupp, que morava no Rio de Janeiro, em Niterói, e trabalhava no Rio de Janeiro. Ele se negou por 10 anos a usar a ponte Rio-Niterói, porque tinha sido construída pelos militares. Eu até acho que é mais bonito ir de barco, até acho mais bonito, mas no caso dele não era porque era bonito, é por raiva de quem fez. Eu temo que coisas boas possam fazer isso. Tinha gente que ficava contra coisas boas do Lula, como, por exemplo, eu cito uma, da Dilma, com mais médicos. Teve gente que ficou contra colocar médico para pessoas morrendo, com todos os argumentos possíveis, porque era contra o projeto ser da Dilma. E agora tem gente que pode ficar contra projetos que venham melhorar o Brasil, ou salvar mesmo. E sem querer entender as coisas, vamos ter que entender, vamos ter que olhar ao redor e vamos ter que olhar o futuro. Eu creio que a senhora está tentando fazer isso. E eu espero que a gente tenha o bom senso, lucidez e responsabilidade nesse momento. Senão, vamos deixar um Brasil
trágico para os futuros aposentados, para os futuros desempregados sem alternativa, para os futuros funcionários públicos sem salários ou com salários inflacionados, como nós já vivemos no passado. Senadora Amélia, eu também Eu agradeço muito, senador Cristóvão. Quero lhe dizer que a classe política não está com uma boa imagem perante a população. E dá motivos para isso. O exemplo que Vossa Excelência acaba de ilustrar é próprio dessa realidade. E por isso que os chamados outsiders, candidatos, estão tendo sucesso. Começaram em São Paulo e vão graçar isso. Se houver negociado, senador, é uma irresponsabilidade, imoralidade. Porque a gente que não está pensando no Brasil, mas está pensando no seu bolso, no seu interesse. Da mesma forma como a posição dos partidos que fazem parte da minoria ou da oposição, olharem para o Temer e se vingarem do Temer, estarão se vingando do Brasil. É simples assim. Queria dizer também, senador Cristóvão, que as corporações não estão olhando para a segunda classe. As corporações não estão olhando. Eu tenho um enorme respeito pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário. Sempre tive. Sou viúva de um procurador de justiça do Rio Grande do Sul. E essa instituição, a mim, também por uma questão pessoal e familiar, eu tenho um grande carinho, o Ministério Público. Mas eu me surpreendi com a nota do MP. E o presidente da Câmara dos Deputados, o jovem Rodrigo Maia, deu uma resposta em uma frase que foi não só lapidar, mas foi perfeita para colocar os pingos nos is. Nenhuma corporação está acima da Constituição. E vou repetir, nenhuma corporação está acima da Constituição. Nós temos que ter senso de realidade. Por que a lei de responsabilidade fiscal não foi invocado também a inconstitucionalidade? O que foi a lei de responsabilidade fiscal? Um limite. Mas essa só aplicava aos gastos com o pessoal dos estados e dos municípios. Então não era comigo. E ela foi constitucional. Qual é o princípio da PEC 241? Qual é o princípio? É apenas a ampliação daquilo que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em boa hora, foi criada. E teve muita gente, nós sabemos quem, foi contra, porque a gastança faz parte de uma irresponsabilidade na gestão. Mas isso tem preço, inclusive nas urnas. Concedo a parte ao senador Lindbergh Farias. Agradeço a senadora Ana Amélia, que nós estamos na posição aqui de ter posições divergentes, mas de se respeitar e entrar no debate de ideias de fundo. Na verdade, senadora, é difícil achar uma explicação dizendo que o desajuste fiscal levou à desaceleração e ao desemprego. Na verdade, é o oposto. Nós estamos tendo aumento da dívida pública porque tivemos uma desaceleração muito grande, que virou recessão. Em todo o país do mundo, é importante entrar num debate aqui, que o gasto público tem um efeito para o crescimento e para a recessão econômica. A senhora sabe que eu fui um crítico aqui em 2015 da política do Levi, porque eu acho que fez um ajuste tão forte que colocou a recessão foi muito maior do que deveria ter sido. Aqui, então, você veja, na minha avaliação, não tem como sairmos dessa situação de crescimento da dívida pública sem recuperarmos o crescimento econômico. O presidente Lula pegou a dívida de 60% do PIB, a dívida líquida, viu? Do governo Fernando Henrique Cardoso. Hoje está 42%. O governo Fernando Henrique Cardoso era 60%. Trouxe para 34% porque houve crescimento. Agora, não dá para ter crescimento com um plano de austeridade como esse, com um ajuste tão forte e draconiano. Nós vamos continuar patinando. E aí é onde eu queria trazer, porque tem multiplicadores. O IPEA tem vários economistas têm estudos sobre o que significa 1% a mais de gasto público do PIB. Tem gente que diz que é 1,5%, em período de recessão chega a 2%, tem gente que diz que é menos, mas o fato é o seguinte, numa situação que nós estamos na nossa economia, um ajuste dessa monta
eu posso dizer o seguinte: nós não vamos conseguir retomar um crescimento vigoroso. E, por fim, senadora Ana Amélia, não tem jeito. Para defender essa PEC, tem que saber que tem redução de recursos da educação e de saúde. Eu dei os números 10 anos atrás, repito aqui o tempo que for necessário. Os 103 bi de educação, se essa PEC valesse de 2006 para cá, seriam 31. Os 102 da saúde seriam 65. Aí o senador Cristóvão disse: puxa, mas podemos cortar em outras áreas. Ora, os grandes orçamentos que nós temos aqui, saúde, algo em torno de 100 bi, educação, algo em torno de 100 bi, reforma da Previdência, algo em torno de 500 bi, e pagamento de juros, que esse aí a PEC não toca. Pagamento de juros não pode ter limite, tudo bem, aí está liberado, né? No resto toca. Então, em relação à despesa primária, o impacto vai ser gigantesco, principalmente em saúde e educação. Os cálculos de tudo que é economista diz o seguinte: nós estamos gastando 20% do PIB de despesa primária. Em 2026 cairia para 16%. Em 2036 para 12%. A senhora sabe, nós temos 16 milhões de idosos. Sabe quanto nós vamos ter em 2036, daqui a 20 anos? 36 milhões de idosos. Como é que a senhora justifica que vai ter que estar congelado o recurso de saúde até 2036? É criminoso. O senador Cristóvão está perguntando como é que faz. Primeiro é retomar o crescimento econômico. O senhor sabe, senador Cristóvão, o senhor é economista, o senhor sabe, nós vamos debater, eu vou falar, Vossa Excelência vai falar também aí, que em momentos de depressão como essa, a importância do gasto público é fundamental. Nós tínhamos que ter mais gasto público com saúde e educação. O caminho é o contrário do que os senhores propõem. Infelizmente, senador Cristóvão, o que os senhores estão propondo vai colocar a economia lá, vai ficar a economia, pode crescer 1%, depois cai para meio, nós vamos ter ciclos recessivos de longo prazo. Nós não vamos ter como sair dessa situação em que a gente se encontra. Então, eu faço o apelo. A gente vai trazer depois números aqui. Eu acho que teve uma coisa na Câmara que foi a discussão. Houve pouca discussão. Aqui não. Essa casa é mais de debate. A gente tem a oportunidade de fazer um debate respeitoso, cada um levantando suas posições. Eu sei que são temas, às vezes, que têm divergência, mas eu acho que aqui no Senado, se passar pela Câmara dos Deputados, e eu não tenho muita ilusão que não passe, eu acho que do jeito que vai, do jeito que construíram isso lá, pode passar aqui, a gente vai ter que trabalhar em cima dos números. E só encerro, senador Cristóvão. Nós estamos rasgando a Constituição, doutor Ulisses. O senhor sabe que nós estamos votando aqui o fim da vinculação de 18% do orçamento com a educação. Estamos votando. Isso está escrito. O senhor está acabando com a vinculação disso aqui. Isso aqui, mas não vai ser 20, senador Cristóvão, não adianta dar um ingênuo. O senhor sabe que vai ser 17, 16. O senhor que tem história na educação. O senhor nisso aí vai ver ano a ano que eles vão pegar recursos da educação e da saúde, porque tem um dinheiro que para eles, esse aí é imexível, que é os 500 bilhões e tantos por pagamento de juros. Eu só encerro dizendo o seguinte: não tem, nesse plano de ajuste fiscal do governo Temer, nenhuma medida para os mais ricos contribuírem. Porque você podia defender, já que vamos ter um ajuste fiscal, vamos ter um ajuste equilibrado. Vai ter aperto no povo, mas os mais ricos têm que contribuir de alguma forma. Eu pergunto à senhora, qual o ponto? Nenhum. Em relação a aumentar impostos, podia sim, senador Cristóvão. Podia aumentar impostos dos mais ricos, que pagam menos no país. Está claro, isenção de lucros e dividendos, mas não. Paulo Scaff não deixa. É tudo no lombo do trabalhador. É reforma da Previdência, é tirar recursos da educação e da saúde. Se a senhora puder me apontar uma medida sequer que atinja os mais ricos nesse esforço que o país está fazendo, eu queria que a senhora apontasse, porque não tem. É um aperto em cima dos mais pobres. É essa a minha divergência, mas aqui, com toda a calma do mundo, eu agradeço, inclusive, o tempo destinado que a senadora Ana Amélia acabou me concedendo, mas a gente vai ter a oportunidade de aprofundar esse debate. Eu queria agradecer muito ao senador Lindbergh e dizer que eu gosto mais do senhor assim do que como o senhor me tratou na comissão do impeachment. Não é uma provocação, não. Porque sempre tivemos aqui dentro do plenário uma atitude respeitosa, sempre tivemos. E eu fiquei bastante sentida com a forma que não era a natural do senhor, não era.
Eu sentia que não era. Então, eu fico feliz de Vossa Excelência hoje, eu aqui na tribuna, estarmos tendo esse diálogo. Quero dizer, senador Lindbergh Farias, com todo o respeito que sempre tive e continuarei tendo por Vossa Excelência, mesmo divergindo diametralmente das posições de Vossa Excelência, inclusive nessa. Quem está pagando a conta do rombo criado pela irresponsabilidade. A primeiro momento, em 2008, 2009, quando houve a crise imobiliária nos Estados Unidos, com impacto direto na economia brasileira, o presidente Lula teve uma sabedoria, fez uma desoneração. Era importante, naquele momento, dar uma ativação, não só desonerando o setor industrial, da chamada linha branca, consumo, aumentar a produção, porque gerava empregos. Isto foi bom. Só que essa política, ela tem um limite da prudência. E esse limite da prudência não foi obedecido. Depois veio uma chuva, porque aí dizem aqui, mas os senadores não aguentam pressão. O governo não aguentou pressão dos setores mais organizados, oligopolizados da economia. Todos eles. E todos conseguiram. Bom, o buraco foi aumentando. E aí nós, achando que estávamos com o caixa cheio, fizemos uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. O senhor é do Rio de Janeiro. Nós estamos pagando o preço da Copa do Mundo, do gasto que foi feito, senador. Em lugares que fizeram estádios, inclusive aqui em Brasília. Estádios que custaram uma fortuna com dinheiro público, senador. Quem era o governador aqui em Brasília, senador Lindbergh Farias? Ele foi projetado, o estádio de Brasília, público, projetado para custar 700 milhões. E aí, Brasília não tem hospital, não tem vaga para as pessoas serem operadas. Está um caos a saúde em Brasília. Quem era o governador que fez esse estádio desse tamanho para atender quem? As empreiteiras. Não é assim, a gente tem que falar a verdade. A senhora está desviando o assunto para não admitir que vai votar contra o trabalhador. Não, senador. Está votando contra o trabalhador. A senhora está retirando o recurso da saúde. Aí fica tergiversando. E sabe por quê? Porque temos 12 milhões de trabalhadores por causa disso, desse desequilíbrio. Por causa dessa É que a senhora de economia não entende, desculpa, não é a questão fiscal que levou ao desemprego, e a ignorância do poder econômico. Claro que é o desequilíbrio, a incapacidade do governo de organizar suas contas, que gera inflação, que gera juro alto. É esse desequilíbrio que gera tudo isso, senador. Eu não sou economista. Senadora Amélia, ela está com 42 minutos, ainda tem mais 5 oradores, só para concluir. Eu vou encerrar, senador Theomário Mota, mas eu gostei muito porque me permitiu mostrar um pouco descortinar a verdade desse país que nós estamos vivendo agora. A senhora está confundindo todos os conceitos, senadora Amélia, economia, está confundindo tudo. Essa dificuldade que os senhores têm de enfrentar a realidade. Senador Theomário, como eu fui citado, eu poderia usar isso, embora eu fui citado muito gentilmente, mas duas coisas. Primeiro, senador, sem querer fazer brincadeira ou não, mas é a primeira vez que eu vejo a oposição lutar para que o governo ao qual ele se opõe possa gastar muito. O senador deve confiar muito no Temer, achando que sem limite de gastos ele vai botar mais em educação, saúde. Quem garante isso? Nós que vamos garantir se ele põe ou não. Mas, para isso, nós temos que ter responsabilidade. Responsabilidade significa não gastar mais do que se tem. E se sabe, qualquer pessoa sabe que foi irresponsável nos gastos, passa o que está passando. Senador, 15 estados não estão podendo pagar. A quebra e a recessão vieram da falta de investimento, que vem do juro alto, que vem da falta de credibilidade, não só do governo Dilma, é histórico, ainda mais falta de credibilidade desse Congresso aqui, que se votar contra o limite de gastos, vão dizer claramente que é para aumentar nossos salários também daqui, para aumentar nossos gastos, para baixar essa temperatura, consumindo mais energia. É uma questão de responsabilidade que nesse momento precisa. Agora, vamos ver
onde é que se controla gastos e onde se aumenta, e onde é que diminui. Mas está na hora de trazer a esquerda e a direita aqui para dentro. Esquerda é querer gastar aqui, direita é querer gastar aqui. Vamos brigar entre nós, porque nós perdemos isso, porque todo mundo gasta muito, gasta muito, gasta muito, e a política fica uma coisa fácil, limite de juros, sem debate. Juros não cai se a dívida não cai. Juro não cai com a nossa... O nosso juros é juro de agiota, porque nós somos devedores que precisam de agiota. Não temos condições de ter credibilidade para ter juros baratos. Essa é a realidade nossa. Recuperar a credibilidade é a coisa mais importante do Brasil de hoje, para poder atender os 12 milhões de desempregados com investimento que gera emprego. Posso responder? Para dar aposentadoria para os jovens de hoje quando chegar a vez deles. A não ser, e aí eu concluo realmente, senador Lindenberg, eu vou brigar aqui para aumentar salário de professor, mas sem a mentira da inflação. Esse negócio da gente aumentar 20% e depois tirar os 20% com a inflação de 20%, está na hora de parar. Está na hora de parar, porque o nome disso é demagogia e irresponsabilidade. Eu vou votar pelos trabalhadores, mas vou votar com muita responsabilidade. Eu queria agradecer, presidente, e faço minhas as palavras do senador Cristóvão. Senador, votar nisso, você está votando pelo corte do salário dos professores. Isso é demagogia. Estou falando com toda a franqueza.